Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Minecraft, diretamente da FebraBanTech 2023. Meu nome é Felipe Vernier, responsável pela parte de IBM da MJV, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que inclusive é o tema principal da FebraBanTech 2023 da bioeconomia. Já peço desculpas pela minha voz, mas a gente está gravando muitos episódios aqui na FebraBanTech e está chegando no último dia, acabando ficando um pouquinho mais rouco. Mas hoje aqui tem convidados extremamente especiais do MJV, do mercado, e a gente vai falar um pouquinho sobre a biodiversidade, sobre a bioeconomia, os impactos dela e um pouco do cenário da Amazônia, nosso reporte 2030. A gente tem os negócios da floresta amazônica, tem uma representação do Brasil de 20% muito grande, bilhões de dinheiros ali rolando, e aqui do meu lado eu tenho a Sabrina, que é responsável pela frente da Amazônia, da MJV. Sabrina, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Felipe, é um grande prazer estar aqui com vocês e uma honra estar dividindo a mesa com essas mentes tão incríveis. Perfeito. Eu também tenho o Murilo, responsável pela frente de Futures Design da MJV. Murilo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Felipe, Sabrina, é um prazer estar com vocês aqui compartilhando esse papo. E o nosso convidado especial, Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda e atual diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Safra. Levy, muito obrigado pela sua presença. É uma grande alegria, muito bom estar aqui também. E estou vendo essa feira aqui da Febraban, incrível, que aliás mostra exatamente como é que o sistema financeiro brasileiro, os bancos, aí, inclusive o Banco Safra, está envolvido não só na tecnologia, né? A gente sempre fazendo o máximo para dar segurança, facilidade para os nossos clientes, para os investidores, depositantes, etc., mas também nessa parte da sustentabilidade, que é um assunto que cada vez mais o setor financeiro está olhando, e lá no Safra a gente está muito feliz de estar encontrando novas oportunidades, de estar investindo, emprestando, participando nessa área. Então, Sabrina, você que é responsável pela Amazônia, uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: para o Brasil dar certo, a Amazônia tem que dar certo. E para a Amazônia dar certo, eu acho que precisa de uma coisa aí, que é exatamente o que vocês, a MJV, aí inspirado pelo nosso querido Ismar, tá certo? Tem no DNA, que é inovação. A gente tem que encontrar novas maneiras de desenvolver riqueza, de aproveitar todos aqueles recursos, inclusive os recursos humanos, aqueles 25, 29 milhões de pessoas que estão ali, muita gente jovem, tá certo? Com capacitação e que tem que ter oportunidade para estar trabalhando. Então, inovação é a palavra-chave, e essa eu sei que é exatamente o que vocês trazem para a discussão. Então, para mim, uma grande alegria estar podendo ter essa conversa. E aí, bioeconomia é um negócio que tem 1000 interpretações, né? Então vamos Mas iniciar. a gente vai ter que explorar elas, descobrir, desenvolver, né? Sim. Então é isso. Na sua concepção, Olivier, se você pudesse explicar assim, para uma criança o que seria bioeconomia, uma pessoa leiga, uma pessoa leiga, como que você explicaria a bioeconomia? Olha, pessoal, primeiro eu diria o seguinte: bioeconomia é tudo, porque a roupa que a gente veste, a comida que a gente come, tudo isso vem da natureza. Os recursos naturais é a base da gente poder viver, né? A água, que a gente até não dá tanto valor, mas é fundamental, etc. e tal. Qual é a diferença da economia que explora o bio e a bioeconomia? De certo modo é o seguinte: como é que você faz essa tua economia ela ser sustentável, ela proteger essa origem de todas as nossas riquezas, que é os nossos biomas, que é onde a gente vive. Então a economia é uma economia que obviamente usa a natureza, mas que não destrói a natureza, ao contrário, protege ela. E o segredo, todo o desenvolvimento da humanidade sempre foi descobrir novas coisas, né, inovando com o que a gente tem. Então, isso não acontece da noite para o dia, isso não é improvisado. Às vezes até pode dar sorte descobrir uma coisa, né? A borracha descobriu que botava no calor, funcionava. Mas, enfim, depois teve um enorme trabalho até você poder aproveitar. Então, a bioeconomia vai ser isso. Você primeiro ter o respeito pela natureza e depois você ir descobrindo como você consegue fazer novas coisas preservando. No caso do Brasil, isso em particular tem tudo a ver com
como é que eu faço a floresta em pé, tá certo? Como é que eu reconheço o valor, como é que eu consigo extrair um valor mantendo o que está ali. E aí tem muitas coisas que a gente pode aprender pela observação, inclusive pela observação das populações locais, que a gente chama às vezes de populações tradicionais, obviamente os nossos habitantes originais, que a gente chama de índios, né? Todas as tribos do Brasil, que tem ali, que tem muito conhecimento ali, mas juntando também com a maneira sistemática que a gente conhece de ciência e usando também algoritmos e novas técnicas, né? Aqui eu não vou me aventurar muito diante do Murilo, mas a gente sabe, por exemplo, assim, como que você descobre uma molécula, né? Antigamente você ia testando uma a uma e tal, até descobrir qual é o componente. Hoje em dia você põe isso no modelo, o negócio até de inteligência artificial, ela consegue te dar 1001 possibilidades. Então, você conseguir juntar a natureza com esse tipo de abordagem, eu acho que é isso que vai fazer essa bioeconomia que muita gente fala e que eu acho que vai ser um dos pilares do crescimento, particularmente da Amazônia, mas que envolve todas as regiões do Brasil. Não, você trouxe esse contexto que a bioeconomia ela é tudo, né? Mas tem essa particularidade da Amazônia, tem um papel muito importante da Amazônia e nós temos a Amazônia, então digamos que talvez da bioeconomia o Brasil seja uma das maiores potências do mundo em relação a isso, mas a Amazônia ela é fundamental para isso ou existem outras maneiras da gente conseguir fazer isso circular? Não, pessoal, a Amazônia tem uma particularidade, pessoal. Até quando eu digo que bioeconomia é tudo, a gente, por exemplo, sabe a importância da agricultura brasileira. A agricultura brasileira faz 2 safras, até 3 safras, em muitos lugares, sem ter que ter irrigação artificial, certo? Você tem que ter pivô, aquelas coisas todas. Ué, como é que dá esse milagre? Bom, obviamente você aprendeu a tratar a terra, você aprendeu a fazer a terra ser mais produtiva, mas também porque você tem um regime de chuvas. Então, assim, a agricultura brasileira depende do regime de chuvas que vem da Amazônia. Aí já tem aí muitos estudos que mostram que a Amazônia tem esse papel fundamental de trazer a umidade do ar, aí você vai rodando através de toda a selva, tem aqueles rios do ar, né, aéreos e tal, e que depois ele vai trazendo essa umidade para o centro-oeste. Na verdade, se você olhar o mapa do relevo da América Latina, vai notar que tem um vale entre os Andes e o Planalto Cristalino, e aquilo vai trazer até a Argentina, coisa. E dependendo da época do ano, quando os ventos ali sopram em outra direção, aquilo vai subindo e vai na Colômbia, vai no Panamá, vai até a América Central, tá certo? Então, toda a produção depende da nossa floresta em pé. Se não tivesse floresta em pé, a água que evaporava do mar andava um pouquinho, daqui a pouco caía como chuva e era uma areia, os rios iam de volta imediatamente para o mar e tudo para dentro, não ia ter nada. Então, a gente, quando olha de Amazônia, a primeira coisa que tem que pensar é o seguinte: tanto a parte da agricultura e também a parte de energia, porque toda a nossa luz que a gente tem aqui vem o quê? Da hidroeletricidade. Onde começam os rios brasileiros? Exatamente no Planalto Central, abastecido por essa água que vem da Amazônia. Então, tanto na área industrial, na área do conforto, de você ter luz barata e tal, às vezes não tão barata, mas devia ser barata, e a própria agricultura que está aí dando recorde de produção, sim, tudo isso é graças à nossa floresta em pé. Então, essa é a primeira coisa. Aí você, inclusive, devia até pensar, a gente remunera adequadamente esses serviços ambientais, ao pagamento para esses serviços ambientais? Em parte, sim, quando você pensa em Zona Franca de Manaus, pensa em algumas transferências de recursos do governo federal para a região, o fundo é um pagamento do resto do Brasil pelos serviços ambientais que a Amazônia proporciona, que às vezes a gente nem se dá conta. Mas, além disso, na Amazônia, é aquilo que eu falei, a gente tem que descobrir como que a gente gera riqueza preservando a floresta. Aí tem tido muita pesquisa para descobrir isso. Existe a maneira tradicional, a mineração, mas tem que ser uma mineração bem feita, não pode ser um garimpo espalhado envenenando os rios. Você vai ter agricultura, você vai ter até mesmo a pecuária, sim,
Mas não você derrubar uma floresta e depois botar 1 ou 2 bois por hectare. Pode resumir como se fosse uma exploração consciente, né? Exatamente, consciente, científica, sustentável, tá certo? E que tem muita inovação. Vocês me contaram há pouco, vocês me permitirem contar aqui alguns dos projetos que vocês estão fazendo, eu achei sensacional. Por quê? Porque eu acho que vocês mostraram como é que vocês pegam os componentes fundamentais para ter uma bioeconomia de verdade. Então, assim, vocês me disseram como é que em alguns casos vocês usaram algumas fibras para fazer, por exemplo, um capacete, em vez de fazer de fibra plástica, você consegue fazer de fibra natural. É ótimo, a gente sabe que o capacete, se fizer uma estrutura bem embolada, é isso que absorve o choque. Como é que você pode fazer isso? Você consegue fazer isso de maneira industrial? Você consegue fazer escala? Você consegue encontrar um mercado lá fora para isso, não só no Brasil, no Sul, mas também fora do Brasil. É isso que é o segredo. O açaí virou um sucesso, por quê? Porque alguém encontrou um caminho de ter um consumidor lá fora, tá certo? Então, assim, essa inovação, às vezes, aproveitando uma coisa que já existe e transformando, fazendo aquilo ser homogêneo, te dando aquela qualidade que você necessita para você vender alguma coisa. Isso tudo é o que vai ser necessário para a bioeconomia, onde entra a inovação. Você vai também descobrir, às vezes, outros usos de produtos naturais. Mas aí, a Sabrina me falou um negócio que eu achei, assim, chave. Que é o seguinte, primeiro, claro que você tem que olhar o que já existe, que nem o Murilo falou, mas além disso, você tem que olhar se aquilo vai expandir, como que aquilo vai expandir. Tem um aspecto social, tem inovação. Eu encontrar novas fibras, novos usos, como que eu posso articular o que você tem na mão para fazer um produto novo, interessante, atraente, que tenha coisa mundial, mas você também tem que olhar muito o local. Como é que isso está impactando a vida das pessoas? Então, esse olhar social, essa comunicação, esse envolvimento das populações, esse é o segundo aspecto de uma bioeconomia que dá certo, porque a sustentabilidade também tem que ver com a legitimidade que as pessoas vão estar vendo naquela iniciativa e elas quererem participar. Então, eu acho que essa combinação de um olhar também inovador do ponto de vista social, junto com a parte inovadora de ciência, de produtos, ciência dos materiais, eu acho que é essa combinação que é fundamental. E aí também todas as ferramentas de inteligência artificial, de dados e tal, para você conseguir mapear as coisas. A ciência tem tido um papel fundamental na mudança da percepção da Amazônia nos últimos 20 anos. Foi só com as imagens de satélite, onde hoje você consegue acompanhar o que está acontecendo em cada 30, 40 metros quadrados, que você conseguiu saber onde está desmatamento, onde não está desmatamento, o que também cria possibilidades, por exemplo, na questão de crédito de carbono, você poder demonstrar que aquela área está protegida. Você pode até fazer um negócio, o pessoal adora essa palavra, tokenização, né? Você até pode fazer uma tokenização de uma área ou de alguma coisa assim. Mais uma vez, você mistura um negócio da natureza com formas novas de você mobilizar recursos. Você até fala uma outra palavra, o pessoal adora monetizar algum desses recursos, tá certo? Mas sempre você tem que ter esse olhar social. O que você está devolvendo para as populações dali? O que você está devolvendo para aquela região? Então, acho assim, se a gente conseguir fazer uma bioeconomia desse jeito, a gente vai realmente fazer a nossa Amazônia mudar de cara, e com isso vai ter um benefício ainda maior para o país, porque não vai ser só a Amazônia que vai ganhar, vai ser o país, na verdade, vai ser o mundo inteiro. Sim. E a gente tem uma oportunidade enorme, maravilhosa, de estar correndo para desenvolver essas coisas. E eu sei que vocês estão exatamente focando. É bacana ver a MJV tendo toda uma área com um olhar para isso, até porque tem muita demanda de empresas. Eu lá no Banco Safra, a gente vê como os clientes, empresas, investidores estão olhando para isso. E aí não é surpresa, a gente sabe que em 2025 a gente vai ter a COP, aquela reunião, né, chama reunião das partes, né, mas que no fundo é a discussão do clima entre os países, que vai ocorrer em Belém do Pará em 2025. Então, a gente tem um super incentivo de estar preparando muitas coisas bacanas para levar uma proposta de bioeconomia, uma proposta de desenvolvimento
protegendo a floresta, mantendo esse patrimônio como dizer, insubstituível. Se você perde uma área de floresta, mesmo em 100 anos, muita coisa recupera, mas você não recupera a floresta exatamente como era no começo. Então, eu acho que assim, a gente ter esse engajamento da agora até a COP, né? Tem 1 ano e meio para ela começar, tem mais ou menos 2 anos e pouquinho até ela acabar. A gente tem que estar trabalhando muito, e eu tenho certeza que isso, além de tudo, vai criar empregos, vai criar novas oportunidades. Agora, é muito suor, muita inspiração, muita transpiração, muita inovação, né? Mas eu não preciso falar disso aqui na sacada, porque é exatamente isso que vocês fazem todo dia. Eu quero resumir essa fala toda em um uau. Que aula. Em vários momentos eu quis comentar, mas eu estava aqui com os olhos brilhando, na verdade, te ouvindo falar, Joaquim, porque eu sou amazonense também, então realmente me toca o coração ouvir isso, né? E ver, puxa, que bom que a gente está olhando agora para mais da metade do território do Brasil, né? Que está ali sobrevivendo e cuidando daquela região, né? Por milhares de anos. E aí, quando tu falaste isso da gente gerar riqueza, né, que é uma coisa que a gente precisa fazer para a gente conseguir ter sustentabilidade no uso, né, desses nossos recursos, gerar riqueza. Eu fiquei pensando, e riqueza para quem? Né? Acho que a gente tem que fazer essa reflexão. Tem 25 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas morando, né, ali na região e fazendo também esse trabalho de conservação da região. Então, é para essas pessoas também, são elas que ficam ali, né, que vivem aquele dia a dia. E depois também a gente colocar inteligência no que a gente está fazendo, né? Trazer, quando a gente fala de inovação, que inovação que a gente está dizendo? Que inteligência? A gente tem inteligência artificial, mas a gente tem inteligência natural também. A gente tem uma floresta aí que está, né, cheia de sistemas que se conectam, que se regeneram. Cheia de tecnologia também. Cheia de tecnologia, né? Povos que estão ali, desenvolvendo ciência de outra forma, né? Tem até nome, né? Etnociência, né? Chamam. É uma ciência também. A gente precisa também começar a olhar de outras perspectivas, né? O cenário e combinar realmente, né? E ter essa abertura para, vamos construir junto, né? Vamos combinar conhecimento, que aí a gente consegue quebrar, né, esquemas, paradigmas e começa a pensar de outra forma, né? Que senão, se a gente faz as coisas do mesmo jeito sempre, a gente não consegue ter resultado diferente, né? Então... eu só vi você balançando a cabeça, ainda mais não, quando eu assim, incrível. Porque acho que, amarrando um pouco do que vocês falaram, né, com o conceito da sociobiodiversidade, que não é apenas a diversidade da inteligência da natureza, ou então da inteligência genética ali, mas dos povos da região. E eu acho que o desafio está exatamente em como que nós articulamos isso, né? Então, como que nós trazemos essa inteligência que é ali nativa e cruzamos com seja a inteligência artificial, né, e a sociobiodiversidade, a gente expande isso como um potencial para geração de riqueza e empregos, né? Então, conforme vocês foram falando, o conceito de sociobiodiversidade ele ficou muito forte aqui na minha cabeça e que, enfim, faz todo sentido para a gente falar do potencial da região. Muito bom, que legal, adorei isso. E você é manauara? Sou manauara, mas eu cresci na terra do Guaraná, em Maués. Minha família trabalhava com produção de Guaraná também, então eu acompanhei de perto mesmo essa realidade da bioeconomia também ali na região. E também, né, vejo ali como é o contexto cultural também, né? É uma dinâmica diferente, talvez eu acho que um ponto que a gente precisa olhar é realmente conseguir olhar desse outro lado aqui, para a gente conseguir fazer as soluções que a gente está trazendo serem mais efetivas, né? Com o contexto ali da região. Por exemplo, a gente está oferecendo crédito, mas como é que a gente faz esse crédito ser acessível? Conversar com a realidade da região, né? Investimento, como é que a gente consegue fazer... Assim, ter outras lógicas de sucesso, sabe? Outras métricas de sucesso, né? Do investimento.
É muito gostoso ver a Sabrina falar, porque ela realmente ela sente, né? Você vê no olhar dela quando ela fala. E a construção. Ela conhece, né? Sim, com muita propriedade. A construção do repórter da Amazônia 2030. Acho que é legal também trazer uma pequena fala sobre, para você que está aí assistindo poder baixar também material. Material acessível, né? Para quem quer entender o que está acontecendo ali na Amazônia, né? Não sabe direito para onde ir, ou como é que eu conecto, de repente, o meu negócio ou estratégias que eu estou pensando, né, com a realidade ali da região. A gente traz esse panorama também, né, de forma acessível, reúne, né, essas informações. Exatamente, a gente explorou quais são esses movimentos que estão acontecendo. Então, quando a gente fala da valorização dos bioativos, quando a gente fala de movimentos que perpassam economia, política, sociedade, a questão da infraestrutura e das cidades na região, né, dos desafios e as potencialidades que estão ali exatamente da fusão de todos esses conhecimentos. Então, a gente traz esse contexto, faz algumas projeções de cenários, imaginando ali, e a projeção do cenário ali, para quem tiver interesse e quiser baixar, o objetivo é menos prever, mas é instigar a discussão, porque eu acho que o que a gente está fazendo aqui é importante exatamente porque é para iniciar essa conversa, né, e começar a levar a sensibilizar sobre o assunto, instigar, provocar para a gente pensar qual futuro, e aqui falando especificamente de futuro, qual futuro a gente quer construir, né? Acho que essas provocações nos ajudam a entender, e os cenários nos ajudam a entender onde nós queremos chegar, né? E o papel desse nosso repórter foi muito isso, de levar a discussão. Vocês, a galera de futuro, é sempre muito apocalíptico, tá? Mas esse futuro é bom, pelo menos? Não, temos vários futuros. Eu acho que a questão é essa. O apocalíptico, ele é ruim, mas ele tem um papel de provocar a reflexão de é isso que a gente quer, se não é o que queremos, qual que é o caminho que nós traçamos, então? O que a gente faz diferente para chegar nesse lugar? Se você já tem um cenário, como você pode... Exatamente. Entendi. Exatamente. E a gente explora... Tem os positivos também, tá? Então não fiquem com medo de ler e saírem tristes de lá. Então, a gente traz isso. Eu acho que uma coisa muito interessante, você está falando de repórter, semana passada também foi lançado lá em Belém, um do WRI, sobre também a nova economia da Amazônia. Eu acho que todos estão convergindo de que, na verdade, tanto para a Amazônia quanto para o Brasil, certo, você tem uma possibilidade de crescimento maior, mais sustentável, de melhor qualidade, preservando a floresta. A presunção de que você destruir a floresta vai trazer riqueza, já está demonstrado desde os últimos 50 anos que não é bem por aí. Grande parte da floresta foi destruída e tem virado pastagens degradadas, não sustenta ninguém, etc. Ao contrário, é fonte de criminalidade e outros problemas, inclusive sociais, né? Então, acho que essa convergência está indo muito bem. Acho que a gente tem que estar atento, é que a gente vai ter que trabalhar bastante. Vai ter que usar muito inovação, vai ter que usar muito do conhecimento, sistematizar as coisas, fazer um investimento para, vamos dizer assim, fazer a floresta falar. Quando eu vou querer descobrir o que eu consigo fazer, vai ter muito trial and errors, vai ter muito de você usar novas tecnologias para você extrair essas coisas da floresta. É assim que sempre acontece, né? Assim como você extrai valor de pedras, você vai extrair valor de toda essa biodiversidade que você falou, todos esses organismos que existem, mas, logicamente, aproveitando o conhecimento tradicional, aproveitando o conhecimento que às vezes nem está bem registrado, mas depois pondo muito esforço. Eu acho que esse é um desafio maravilhoso, inclusive, para a nova geração, né? Os jovens de toda a Amazônia. A gente criar oportunidades para isso, né? Ter alianças de pesquisa, talvez até com instituições lá fora, etc. Eu acho que é muito caminho que a gente vai ter que trilhar para conseguir ter realmente essa bioeconomia pujante e transformadora. A gente está vendo que precisa de visibilidade, né? Então a FEBRABAN esse ano ela deu uma visibilidade máxima como tema principal do evento. E para quem está assistindo a gente, qual conexão que o mercado financeiro tem assim de influência para a bioeconomia? Como ele pode ajudar? O mercado financeiro está super aberto de estar apoiando coisas, inclusive está promovendo, vamos dizer assim, até a busca de iniciativas, de projetos, etc. Eu acho que essa perspectiva de que
você vai poder contar com recursos do mercado financeiro, ela já é muito presente, tá certo? Hoje já tem fundos que apoiam, por exemplo, recuperação de pastagem, tá certo? Você, às vezes, recupera uma pastagem, você modifica a maneira como a pecuária é feita, você libera a terra para recuperação ambiental, recuperação da floresta, regeneração natural, e depois você vende aquilo, mas já com uma outra cabeça. Você tem discussões, por exemplo, um potencial enorme que tem, e que eu acho que se tiver um pouquinho de organização, o mercado financeiro vai apoiar muito, é toda a questão, por exemplo, você fazer produção de combustível sustentável de aviação, por exemplo, do D&D em áreas degradadas da Amazônia Oriental, do Pará, tá certo? Então, assim, essa presença de startups que tragam iniciativas. Há uma grande busca de projetos, há o interesse do investidor em estar lá, e eu acho que, mais uma vez, essa oportunidade de organizar essa discussão. Eu tenho a impressão, inclusive, que a FEBRABAN está convidando algumas lideranças, inclusive lideranças políticas da Amazônia, essa semana, para estar apresentando um pouco esse panorama de quais são as estratégias abertas aí para o setor financeiro poder se inserir, poder alavancar. Perfeito, a gente vai caminhando aqui para o final. A gente sabe que a sua agenda é extremamente complicada, estamos honrados de ter você aqui para poder te liberar também. Murilo, quer fazer algum fechamento antes da gente trazer os pontos finais? Não, eu acho que a gente foi uma aula completa aqui, aprendi muito e a gente foi uma troca muito boa. Além de agradecer esse olhinho brilhando de estar ouvindo o Levi falando. Eu diria que eu faço sempre esse apelo da gente ter coragem de colocar mesmo as pessoas de diferentes origens, diferentes mentalidades, conhecimentos para conversar na mesa, né? Porque eu acho que é dessa combinação de conhecimentos e de visões que a gente consegue percorrer esses caminhos. E aí eu acho que, né, como é espírito da MJV, isso também, né, fazer esse convite à colaboração mesmo, né, entre os diferentes setores, os negócios, né, a gente trazer uma outra lógica realmente de desenvolvimento, né, conjunto que é próspero em todos os sentidos, né, que é ganha, ganha e ganha, né. Eu acho que aproveitando aí até uma dica de vocês têm, como é que vocês chamam lá o thinking? Como é que é? Design Thinking. Design Thinking. Design Thinking. Eu acho que exatamente porque os problemas são complexos, variados, às vezes não tão estruturados, eu acho que, inclusive, essa técnica do Design Thinking, em que você realmente tenta organizar uma multidão de inputs e depois vai arrumando, depois prototipa algumas coisas, teste, dá certo. Eu acho que ela é super aplicável a todas essas questões da Amazônia, porque lá não tem uma coisa clara, um caminho claro, e você tem que ser cuidadoso quando você inicia coisas. Então, eu acho que uma combinação do Design Thinking com todo esse lado humano que ele tem, mais estruturado, junto com todo o tratamento de dados, tá certo? E com inteligência artificial, neural, o nome que você queira dar, tá certo? São ferramentas que transformam um pouquinho a maneira como você consegue lidar com todo o desafio, toda a multiplicidade, todo aquele negócio que às vezes até esmaga um pouquinho da grandeza da Amazônia, né? Então, acho que fiquei muito contente de estar podendo conversar com vocês, conhecer do futuro, conhecer da Amazônia, conhecer da bioeconomia aqui. De mim você não conheceu nada, eu só fiz a ponte entre os especialistas. Muito educado, obrigado. E tudo que eu aprendi aqui com a Sabrina, e eu acho que, mais uma vez, nosso querido Ismar, né? Fazendo aniversário hoje, isso, não é isso? Parabéns aí, parabéns aí. Parabéns, bom. Tá na fronteira aí, junto com o Maurício e toda a equipe. Ismar botou a mochilinha e foi lá para a Amazônia. Isso aí, junto com essa equipe toda maravilhosa e todo o sistema financeiro, aqui eu saúdo, inclusive, o presidente Isaac Sidney, né, que tem aí sido muito presente nessa agenda. Eu acho que está todo mundo junto, é uma coisa que oferece tanta oportunidades, tanta coisa bacana para a gente estar imaginando, criando, se dedicando, que é muito oportuno
e eu vou ler esse relatório que vocês prepararam. Não, a gente vai entregar para você o impresso, pode ficar tranquilo. Tá bom. Você vai ler. Valeu, bom? gente. Obrigado. Obrigado, gente. Esse foi mais um episódio do Madcraft, diretamente da FebraBanTech 2023. E segue a gente que mais tarde tem mais. Tchau, tchau.